Nesse vídeo vamos falar sobre funções banco de dados, conhecida pelas pessoas mais legais como funções BD. Quer saber o que é? Eu falo para você. Olá, sejam todos mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Cunha Excel. Meu nome é Júlio Romão e no vídeo de hoje vamos falar sobre funções banco de dados. Mas antes, quero pedir o seu combinho chante, pujante, acachapante com o seu joinha, o seu comentário. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, é rápido, fácil, de graça, não dói nada. Além do que, já dá uma badalada nesse sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Nossa planilha aberta, vamos então ver qual é que é dessas funções BD. Mas antes, vamos entender a sintaxe, ou seja, como é que funciona, qual é a lógica para se fazer as funções BD. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu dar um zoom que vai ficar melhor para vocês verem aí. Toda função BD, ela começa com as iniciais B de banco, D de dados, BD. Então, imaginem, eu quero contar uma quantidade de linhas. Eu tenho BD contar. Eu quero fazer uma soma. Eu tenho a BD soma. Eu quero saber o máximo. Eu tenho a BD máximo. Quero fazer o mínimo. Eu tenho a BD min. Então, ó, eu quero fazer uma média. BD média. Então, notem, todas as funções começam com as iniciais BD. Ok? Isso posto, vamos aqui para a prática na nossa planilha. E vamos ver para que serve. Esse é o intuito desse vídeo. Então, tá. Tenho aqui, ó, uma tabela, né? Onde vamos chamar ela de banco de dados. Aqui, ó, tem todas as informações como se fosse uma tabela de vendas. Aqui eu tenho uma tabela de critérios, tá? Isso é muito importante, tabela de critérios. E aqui nós vamos ter os números sumarizados, ou seja, vamos ter o resumo de todos os números, tá? Vendo a quantidade de clientes que eu tenho utilizando a função BD. E aí eu vou te mostrar o porquê utilizar a função BD. Vamos lá. Imagine então que eu quero saber a quantidade aqui, né? Então, para facilitar, já vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Esse banco de dados nosso aqui está numa planilha, tá? Não numa tabela. Então, vamos nomear esse intervalo aqui, ó. Eu vou selecionar todo ele. Vou vir aqui, ó, caixa de nomes, está vendo aqui ao lado, e vou dar um nome de banco. Então, aqui é nosso banco de dados. Aqui na nossa tabela auxiliar aqui, que é onde vai ser colocado os critérios, vamos dar um nome para ele de critérios. Já já vocês vão entender o porquê disso. Agora, BD contar. Eu quero saber quantos clientes eu tenho aqui na minha base de dados. Então, vamos aqui no nosso base de dados. Vamos iniciar com BD e vamos até BD contar. Em BD contar, já olhamos ali na sintaxe dela que ela está pedindo um banco de dados. Lembra que a gente deu um nome para a nossa tabela, para a nossa planilha? Banco de dados. Então, eu vou colocar aqui, ó, banco de dados. Ó, ele já apareceu aqui para mim. Beleza. Pode ver que ele já selecionou a nossa tabela. Olha lá, está selecionadinha. Show de bola. Agora, vamos para o segundo argumento, que é o quê? O campo. O que é o campo nas funções BD? Tá? O campo é a coluna. Então, eu quero contar a minha primeira coluna, que são o ID do meu cliente. Tá? E aqui tem uma dica importante. Decontar, ele equivale a conte números do Excel.
Então, você deve contar uma coluna de números. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar para eles. Olha, eu quero que você me conte a minha coluna B, que é a coluna onde eu tenho meus nomes, que é a coluna 1. Então, meu campo 1, coluna 1, campo 1. E qual que é o meu critério? Lembra que a gente deu um nome ali para o intervalo? Critério. Olha lá, critérios, que é a nossa tabela auxiliar. Vou fechar aqui o parênteses, simples assim, ó. BD contar, banco de dados, minha coluna 1 do meu critério. E ele tornou 199. Vamos mudar ele aqui para número, né? Eu tenho 199 clientes aqui. Olha que legal. Aí você deve estar se perguntando, tá, Júlio, mas até aí eu consigo fazer cá, conte números, conte se, enfim, tem uma série de maneiras de fazer isso. Só que aqui que vem o pulo do gato, meu jovem. Se eu vier aqui agora e mudar, ó, eu quero do gênero feminino, eu tenho 124 clientes. Olha só. Só que eu quero saber femininos ou mulheres do estado de São Paulo. Tornou 47. Quero ir além. Eu quero saber no estado de São Paulo, mulheres com idades acima de 25 anos. Ó, percebam que eu utilizei 3 critérios de maneira simples e ele já me retornou ali a quantidade. E se eu tirar daqui, limpar, ó, ele retorna os 199, tá? Ou seja, ele nunca vai ficar falso. Ele nunca vai ter erro. Por quê? Porque eu estou falando para ele que eu tenho um critério. Se eu não der critério nenhum, ele já vai lá e soma o total. Isso é legal das funções banco de dados. Beleza? Nesse caso, contar e não somar. A única coisa que tem que se atentar é que as minhas colunas devem ter exatamente o mesmo nome das colunas do meu critério. Porque se eu mudar uma delas, ó, tá vendo que aqui eu coloquei nomes agora? Se eu vier aqui em nomes e colocar alguma coisa, ele me retorna zero, tá vendo? Por quê? Porque não existe uma coluna nomes, tá? E sim uma coluna nome. Ok? Vamos lá então. Contamos. Agora a gente quer somar. E se a gente quer somar, existe uma função chamada BD soma. Exatamente. Notem, é a mesma para todas elas. Isso que torna ela uma função fácil. Ó, qual que é meu banco de dados? Minha tabela que eu chamei de banco de dados. Qual é o meu campo? Campo ou coluna? Vamos lá. A coluna que eu quero somar é a coluna de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou vir aqui, coluna 7. Perfeito. E agora, qual é o critério que eu vou utilizar? O critério da linha critérios. Vou dar feliz, pessoal. Olha só como é fácil. Vou deixar aqui um estado de Minas. Só para a gente dar uma olhadinha. 13 clientes, um valor de 7 mil. Ok. A despesa, exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. BD soma, ok? Do meu banco de dados. Coluna, se a receita, coluna 6, a despesa está na coluna 7. E qual critério que eu vou usar? Minha tabelinha chamada critérios. Vou fechar o parênteses e aqui, ó. Vamos ver. É a coluna 7, né? 1, 6, 7. Na verdade é coluna 8, tá? Coluna 8. Só fiz isso para ver se vocês estão espertos, hein? Agora a gente quer saber a BD média. Ok.
BD média, exatamente a mesma coisa. BD, média, olha só, média, banco de dados. Banco de dados. De qual coluna? A gente quer saber a média da receita, tá? Coluna 7. 7. Qual é o critério? Nossa tabela chamada critérios. Rapidinho. Viu como é que é fácil? E agora a gente quer saber assim, qual que foi a nossa maior receita dentro desse intervalo? Igual BD max de novo. Banco de dados. De qual coluna? Da coluna 7. Qual que é o nosso critério? Da critérios. Feito também. E para finalizar, BD min. Então vamos lá. Igual BD min, que é de mínimo, tá? Qual que é o nosso banco de dados? Banco dados, que é o nome que a gente deu para a nossa tabela, lembrando, tá? Qual que é o nosso campo? 7, que é a receita. E qual que é o nosso critério? A nossa tabela, critérios. E nossas funções BD, tá? E aqui, pessoal, a gente pode ir para várias coisas, ó. Dentro do estado de Minas, clientes com idade maiores do que 50 anos. Nós temos 8 clientes, tá, em Minas, com receitas, né, com total de receitas de 4 mil e pouquinho, com despesa de 2 mil e pouquinho, um ticket médio de 523, teve uma compra, né, a receita maior de 820 e a menor por 179, tá? E uma coisa também que é bem legal nessas funções BD, vou mostrar para vocês agora. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho Pedro 2 vezes, ou até mais. Eu tenho mais um Pedro aqui, ó, tá? Eu vou falar assim, ó, quantos Pedros eu tenho dentro dessa tabela? Olha que legal. Pedro. Nós temos 5 Pedros, que somando os 5 Pedros, nós temos receita, despesa, média, mínimo e máximo, tá? Ou seja, ele pega por aproximação também. Isso é bacana. Se eu pegar aqui, ó, e escrever só assim, ó, VIT, tem 7 clientes que têm o VIT no nome. Por quê? Eu posso ter aqui, ó, Vitória, tá? Eu posso ter outros tipos de VIT aqui que ele vai pegar, tá ok? Então, ó, esse cara aqui, ó, é muito legal, tá? É muito legal mesmo, tá? Isso posto, deu para vocês entenderem bem o que são as funções BD. Já pode sair utilizando porque é bem legal. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a diferença que existe entre funções BD e funções da família SI. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre soma-se, conte-se e a grosso modo elas parecem iguais, mas não são. Mas isso é uma conversa no próximo vídeo, tá bom? Se vocês ficaram aqui até agora, quero que vocês coloquem lá nos comentários se gostaram desse vídeo ou não. Deixe seu joinha e também sugiram aí novos vídeos aqui no canal que eu vou responder a todos vocês. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau!